Olá, mulheres, boa noite, sejam muito bem-vindas. O Instagram deve estar avisando vocês. Hoje nós estamos aqui para uma super live com ninguém mais, ninguém menos do que a minha querida Sâmia Marcilli, para falarmos sobre a hierarquia do amor. Olha, o Instagram tá avisando vocês aí, vão chegando. A Sâmia já tá aqui, eu vou chamá-la. Antes eu vou só falar com vocês que essa jornada ela não termina hoje, tá? Ela vai até o dia 16 de junho, que é amanhã, às 20 horas. Então eu conto com vocês, quem tá chegando aqui pela primeira vez, quem tá entrando aqui pela primeira vez, você tem que ir lá no link da bio, acessar, para não perder, tá? O que a gente já passou de conteúdo e o que a gente ainda vai passar. Então, pera aí só um pouquinho que eu vou adicionar a Sâmia aqui. Opa, só um pouquinho. Já achei a Sâmia. Vamos lá. Vai chegando, pessoal, vai chegando. Olá! Oi, tudo bem? Tudo E aí? jóia! Tá conectado, me vendo bem, me ouvindo bem aí? Tudo Sim, bem? deu certo. Nossa, deu certo. Eu tava Que vendo bom. seu look de barriga. Nossa, antes eu olhei o meu. Se eu fizer story, Sâmia, eu tô umas 4 a 5 semanas na sua frente, eu acho. Cara, como é que pode? Dá um Barrigão. pulo assim, surreal, né? Coisa de Barrigão louco. mesmo. Barrigão, mas tá linda, tudo de bom, né? Não tem como. Ainda Olha, conseguindo caber nas minhas roupas, pois não é, por eu tô muito chegando tempo. no limite já, eu tô naquele limite, assim, sabe? Algumas coisas já, semana passada servi, essa semana já não tá mais servindo. Sim, Mas vida que exatamente. segue. Pois é. Bom, boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, Sâmia. Obrigada pela presença aqui, pela honra. Nada. Gente, Que a isso. Sâmia, eu falo para vocês, muito antes do Instagram existir, a Sâmia já é minha mentora. Vocês não estão entendendo. Várias dicas, várias trocas, sempre esse amor, esse doce de pessoa. E hoje me honrando aqui, ajudando, né, a falar de amor, né? Um Que tema bom, Aline. tão necessário, né, Sâmia? Então, super Obrigada. obrigada. Assim, tinha que agradecer, né? Prazer é meu. Imagina. E queria só falar para quem está chegando aqui agora, né, o que eu faço mais ou menos e por que a gente bolou essa ideia aqui, porque a Sâmia tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Eu trabalho com famílias há 10 anos, né, nessa jornada aí, tenho um relacionamento de mais de 15 anos aí com meu marido, 2, 3 quase, né, filhos aí chegando na área e há bastante tempo trabalhando consistentemente com gestão de crises, né, com gestão de crises em família, de casais, mentorando e elaborando cursos para ajudar nessa seara da família. E aí, de uns tempos para cá, Sâmia, eu venho sentindo muita necessidade, que é um pouco do que eu compartilhei contigo, e agora estou dividida aqui com todo mundo, de falar de amor. Por quê? As pessoas chegavam até mim e queriam a solução. Então, assim, a gente briga, ou ele é muquirana, ou os nossos filhos não obedecem, a gente não tem autoridade, enfim. Eu quero a solução. Me dá aí a solução, Aline. Tipo assim, você é o perfil que ou ele me traiu, você tá aqui para me dizer a solução, eu vou fazer e vai funcionar. E eu falei, não, peraí, segura um pouco. E aí eu comecei a falar há algum tempo que não era o perfil da crise, da última cartada, era o perfil do amor, era o perfil do recomeço, né, da esperança. E aí eu falei, não, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar um monte de gente boa, e aí é o que eu tenho feito ao longo desse último mês, e eu vou falar de amor. Eu preciso que a gente volte um passo atrás para dar muitos passos para frente. E aí, nessa organização dos temas e nas dificuldades que eu mapeei, existe principalmente, Sâmia, dificuldade, você sabe disso, nada da hierarquia do amor, né? Do entendimento de como que precisa ser estruturado como casal para chegar na estrutura família forte, né? Para os filhos crescerem bem num ambiente saudável. E ninguém fala melhor de maternidade, na minha opinião, na internet do que Sâmia Marcilli. Falei, gente, eu preciso pedir para a Sâmia encaixar nesse tema, porque é a cara dela e ajudaria tremendamente as pessoas, eu tenho certeza. Então, por isso que a gente está aqui nessa noite com a Sâmia, pediatra, mãe de 7, um na barriga e 6, lindinhos que todo mundo conhece aqui, ou pelo menos se não conhece, corre lá para conhecer. E cá estamos, Sâmia. Então, queria começar te agradecendo e pedindo se você quer começar a falar alguma coisa sobre isso. E aí depois eu vou bater um papo, a gente vai bater um papo bem tranquilo, trazendo algumas ideias principais aqui. Então, primeiro, o prazer é meu estar aqui, de verdade. É um prazer estar aqui com você conversando sobre esse tema. Muita gente me pede para falar sobre casamento, sobre afetividade. Outro dia mesmo uma pessoa me falou e eu falei, olha, às vezes eu não me sinto
seguro o suficiente para falar dessas coisas, embora já tivesse estudado, já tivesse não, embora tenha estudado muito sobre o assunto, lido muito sobre o assunto, eu acho que não há um momento da minha vida que eu não pense sobre casamento. Eu acho que não existe esse dia na minha vida que eu não Isso é nossa pense vocação. exatamente como que eu vou fazer meu marido mais feliz, como eu vou fazer para que o nosso casamento possa ser frutuoso para os nossos filhos e para tantas pessoas, né? Então, na verdade, isso começou antes de eu me casar. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de pensar em o que eu enfrentaria antes do meu casamento, né? O como seria, como eu imaginaria que fosse o meu casamento. Então, de fato, quando a gente se casou, tanto eu quanto o Ítalo, a gente tinha muito claro aonde a gente estava se metendo. A gente tinha muito Tamanho da claro encrenca, né? a confusão que a gente estava se metendo, né? E a gente tinha muito claro tudo que a gente esperava desse casamento, tudo que a gente, todos os frutos que a gente imaginou que esse casamento fosse dar e todas as dificuldades também que a gente encontraria, né? Obviamente que a gente não tem tudo na cabeça, porque eu acho que se a gente tivesse, eu acho que ninguém casava. Assim como se todo mundo tivesse na cabeça, sei lá, um sacerdote tivesse na cabeça todas as dificuldades que ele encontraria, eu acho que ele não se decidiria pelo sacerdócio, né? Porque, Faz parte, obviamente, esse descoberta aí faz essa parte do descoberta faz processo. parte. Porque eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim: nossa, mas nunca ninguém me falou sobre isso no casamento. Nunca ninguém me Ninguém disse te conta, que é. por que ninguém te conta? Por que as pessoas estão como se as pessoas quisessem esconder, né? E muitas vezes, o que a gente fala? A gente fala das maravilhas do matrimônio, sim, porque Exato, as maravilhas, graças a Deus, elas superabundam em relação às dificuldades, né? com certeza. E eu acho que é ruim quando a gente olha para as dificuldades e a gente acha que quando elas chegaram, que não há mais esperança, que não, que tipo Exato. tudo acabou, que não há mais por que a gente tentar continuar. E isso é assim, é uma pobreza em relação ao que é qualquer tipo de relacionamento. Porque são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com expectativas diferentes, com um temperamento diferente que estão se relacionando. Se o relacionamento entre mãe e filho, que é um relacionamento, digamos que, bem, que mãe não ama o seu filho, né? Que mãe não olha para aquela criatura e sabe que saiu de si e quer o melhor para ela. Se nessa relação já há confusão, imagina numa relação entre duas pessoas que estão juntas, que já têm uma personalidade, ou seja, são dois adultos, não é um adulto e uma criança, como é o relacionamento mãe-filho, né? Que a gente não tem total poder sobre aquela pessoa, que aquela pessoa tem liberdade em relação às suas escolhas, né? Se isso tudo acontece e aquela pessoa tem uma história de fato que é diferente da minha, ela desenvolveu ao longo da vida dela hábitos específicos que muitas vezes chocam com os nossos hábitos, né? Muito. Mesmo hábitos simples como que horas vai dormir, né? Que horas vai acordar, né? Então são coisas e muitas vezes a gente olha para essas coisas que são na verdade coisas superficiais no relacionamento e a gente se estressa de uma maneira, né? Quantas vezes eu já escutei palestras sobre casamento e ficam assim: nossa, então, se você briga por causa da pasta, porque um coloca a pasta mais para frente, puxa a pasta desde o fim e o outro aperta desde o meio e não sei o quê. Gente, se as pessoas brigam por isso, é porque assim não conseguem ter noção de fato do que é um matrimônio. Isso são Não coisas tem. muito periféricas e acidentais que não estão na essência, né? Isso. Nunca um Desculpa te relacionamento. interromper. E de fácil solução. Eu costumo brincar que o lance é a pasta de dente, eu fico, compra dois potinhos, duas pastas e põe uma escova em cada um. Nunca É, mais tem essa briga, pula essa etapa, eu sabe? acho que assim, uma das grandes questões é a possibilidade ter a possibilidade de que talvez esse relacionamento não dê certo, né? E isso eu acho que é um problema de princípio, né? Bem, na minha cabeça não existia essa possibilidade.
Não existe na minha possibilidade que o meu casamento com o meu marido não dê certo. Isso não existe. Não, mas Simplesmente não existe. Né? Ah, Sammy, mas você não tá, você tá partindo do pressuposto que o seu marido, pô, você tá falando isso porque o seu marido é maravilhoso, que o seu marido é inteligente, que o seu marido é trabalhador, que o seu marido não sei o quê. Gente, sério, nenhum relacionamento é assim. As pessoas olham para todos os relacionamentos e elas veem a superfície. Há muita coisa embaixo disso. Eu tenho muitos defeitos que são muitas vezes insuportáveis ao meu marido. Assim como ele tem muitos defeitos que às vezes me incomodam. Só que tem coisas que, bem, qualquer relacionamento frutuoso e que dê certo, qualquer relacionamento é exigido que a gente passe por cima de muitas coisas e a gente consiga ver o que é essencial e o que é acidental no relacionamento entre as pessoas, né? Da mesma maneira que a nossa tendência é olhar para o outro. A gente olha para o outro e fala assim, bem, então como eu estou me sentindo? Como eu estou vendo essa relação? Como está essa relação para mim? E a gente não imagina que a gente também tem muitos defeitos, a gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitas coisas que são insuportáveis ao nosso marido e a muitas outras pessoas. E a gente quer que essas pessoas sejam benevolentes conosco. Só que a gente não quer ser benevolente com o outro, né? Enfim, falei tudo isso, mas... pensando lá no início, quando a gente pensou no nosso casamento e que a gente decidiu casar, a gente leu muitas coisas sobre matrimônio, a gente tinha completa noção do que aconteceria, das coisas que a gente enfrentaria, obviamente que com muita ilusão, como dizem os espanhóis, né? Com muito brilho nos olhos, assim, a gente imaginava que seria incrível e maravilhoso e que a gente sabia das possíveis dificuldades, mas não tão com tanta clareza assim, né? Não. Óbvio, né? E graças a Deus, porque isso, eu acho que ainda bem que a gente não sabe tudo, porque eu acho que também a gente recebe uma graça específica para cada situação, né? Então eu sempre falo, o pessoal fala, bem, eu imaginei que eu pudesse ter vários filhos, eu gostaria de ter vários filhos. Mas primeiro, eu não sabia quantos filhos, que sexo eles teriam, em que momento da nossa vida, se a gente teria dinheiro para sustentá-los, se eles viriam com alguma doença, enfim, se eu conseguiria educá-los da maneira que eu gostaria, como que ficaria o meu casamento com o Ítalo depois das crianças. Isso tudo eu não sabia, né? Claro. E, tipo, os meus filhos não apareceram os 6 de repente, né? Não tive extra, sei lá. Foram aos pouquinhos. Ontem e a gente foi amadurecendo. A Paula foi trigêmeos, Sammy. A doutora Paula Camposan, e ela tem trigêmeos. Exatamente. 3 em 3 é mais fácil, né? Que daí são só uma questão de gestação. Exatamente. Desafios diferentes, né? Contínuo, exatamente, né? Então, só que uma coisa que a gente tinha muito claro na cabeça é essa questão da hierarquia, né? De que primeiro era eu e o Ítalo. E depois eram os nossos filhos, né? Os nossos filhos, os filhos de um casal, eles são fruto dessa relação. Parece que as pessoas esquecem que as crianças vêm dessa relação. E que elas provêm dessa relação e elas não são maiores do que essa relação. Se isso de fato acontece, se as crianças passam a estar acima dessa relação, tudo fica deturpado, né? Só que eu sei, eu tô falando isso, mas eu sou mãe, eu sei como é que é. A nossa relação com os nossos filhos, ela é uma relação muito forte, muito diferente, tá? Quando a gente briga com o nosso marido, a gente olha para os nossos filhos e a nossa tendência é nos voltarmos a eles. Eles passam a ser a nossa esperança. É normal isso acontecer, né? Então é normal que a gente olhe para os nossos filhos e a gente olhe e fale, mas eles não vão me abandonar. Eles vão me amar para sempre. Eles vão me amar independente do que eu seja, né? Independente do que eu faça, né? Primeiro, isso não é total verdade. Muitas vezes a gente vê aí no final da vida muitos filhos que não cuidam dos pais como deveriam, né? Mas a nossa tendência como mãe é fazer isso. A nossa tendência é nos voltarmos para os nossos filhos. Isso é uma tendência forte,
né? Porque a maternidade é forte, há uma doação muito grande desde o início, né? A nossa doação, primeiro, a nossa expectativa em relação à geração dos filhos já é diferente do marido, Claro. né? Tanto é que se uma mãe que as pessoas chamam de tentante, ela é que as pessoas falam, nossa, eu tô tentando engravidar. Você não vê um marido falando isso, eu sou tentante. Tanto... Não, Não não faz existe parte. isso, né? Não. Porque a questão da maternidade é muito mais forte para a mulher, né? Essa vontade de achar que ela tem o desejo, que ela tem o dever e o direito de ser mãe, né? Isso não acontece com a realidade masculina, né? Os maridos, eles querem ser pais, mas é diferente, né? Então, a própria expectativa do resultado positivo já é diferente em relação ao marido. E daí, quando a gente vê o resultado positivo, tudo muda em nós. Não muda no nosso marido. O que eles pensam? Como que eu vou ganhar mais dinheiro? Como que eu vou lidar com essa esposa que vai estar grávida? E como é que vai ser a nossa relação sexual? Como é que vai ser que ela vai estar mais estressada, mais nervosa? Ou, enfim, que ela vai ficar triste porque o corpo está mudando. Como é que A vai ser? dinâmica Porque ela... familiar nova, Enfim, aquela... na verdade, a preocupação dele é em relação a ela e não em relação ao bebê. A nossa preocupação é o que eu vou comer, se eu beber Coca-Cola, isso vai fazer mal pro meu filho? Eu tenho que tomar ácido fólico? Eu tenho que tomar ômega 3? Que tipo de suplemento tem que tomar? Né? Eu tenho que fazer ginástica? Eu tenho que fazer não sei o quê? Tudo isso é voltado para o bebê, para o Exato. parto que está por E vir. aí, Tudo isso, a gente volta a nossa cabeça, nossa, a gente começa a pensar sobre isso. Isso acontece comigo automaticamente. Eu estou grávida do 7º filho. No meu 7º filho, se você for olhar os meus vídeos do YouTube, agora é moda gestante, quais são os primeiros sintomas da gravidez. Eu adoro ouvir sobre isso. E eu já vi quantas vezes. Eu já passei por isso quantas vezes. Vai chegando perto do parto, eu vou, quero saber como é que é o parto. Como se eu nunca tivesse tido filho, né? Daí eu quero, aí eu fico ouvindo relato de parto e não sei o quê, e volto a pensar nesse assunto. Isso para mim é um prazer, entendeu? É uma coisa natural da maternidade. Eu fico na expectativa, como é que vai ser, e quando chegar esse bebê, como é que eu vou fazer com os outros 6, tarará, né? Bem, se eu vou ter dor, se eu não vou ter dor, se eu vou ter fisioterapia. Cara, o meu marido simplesmente ele não está nem aí para isso. No sentido de que para ele, quando ele nascer, não tá se certo, coloca esse resolve. problema. Exatamente. Exatamente. Foi tão engraçado quando a minha cunhada ficou grávida e foi automaticamente ela começou a falar de parto, se vai ser cesárea, se vai ser normal, se vai ser não sei o quê, nananã. Aí eu falei, gente, como ela mudou quando ela descobriu a gravidez. As preocupações passaram a ser outras. O A eixo gente muda. começou a conseguir conversar sobre coisas que antes não eram do interesse dela, porque é normal, porque ela nunca esteve grávida antes, né? E daí o meu marido olhou para as duas e falou: Nossa, que engraçado vocês conversando sobre isso. Tipo, isso não é uma coisa que o interessa. Normal, porque ele é homem. Se interessasse seria estranho, né? E Sami, deixa eu só trazer uma ideia aqui, porque eu tô lendo aqui um pouco dos comentários e ouvindo você. Aham. Eu queria situar muito por que a gente está querendo falar isso, né? Primeiro porque, assim, a gente chega para mim, para Samia, com toda certeza, porque eu acompanho direto os stories dela, muitos relatos de crises nas famílias. Ou seja, as famílias estão desestruturadas. Ou os sintomas aparecem no casal, ou os sintomas aparecem nos filhos, né? Na verdade, sempre aparece um pouco nos dois, mas as pessoas notam mais extremadamente uma das pontas, né? E aí, o que a gente percebe, eu acho que muito disso, por isso que a gente está aqui agora, que a gente está, né, tá aqui colocando todas essas questões, é porque, no fundo, eu percebo isso, Samia. E eu já fui também, como você contou, né? Nós já tivemos lá nesse lugar da mulher sem informação, né? Muitas Uhum. das pessoas que estão aqui nos ouvindo, algumas falaram assim, até assim, isso que eles estão falando é tão óbvio, mas tão forte. É isso, né? Falta informação de qualidade. Hoje a gente está pulverizado por um excesso de conteúdo. Tem até aquela frase que você gosta de dizer que para ler o jornal tem que estar bem informado, não é isso? É a mesma Sim. coisa. Hoje em dia, para você entrar no universo desse de querer, né, pensar em família, essa coisa, até para isso você tem que estar bem situado, porque senão o que você recebe de informação ruim, que faz com que você olhe aquele viés negativo que você colocou no começo,
É assim, é uma enxurrada. É a galera do amor próprio, da maternidade que se arrepende, do homem que tem mesmo que entender, se não entender, ele que procura as coisas dele, porque eu não casei com uma criança. E aí a gente Uhum. começa a ver que, no fundo, o que falta é que as pessoas não sabem fazer dar certo, né, Sami? Então, assim, Uhum. a dificuldade toda é porque as pessoas não sabem fazer dar certo, não têm Uhum. informação de qualidade, e aí se Sim. desesperam e tomam atitudes que não condizem com seus valores. O que eu acho que é muito bacana da gente ter essa força desses perfis e falar é porque assim a gente traz aqui com clareza que você pode e deve brigar pelos seus valores e que tem embasamento, tem ferramenta, tem jeito de fazer a coisa funcionar. E tem jeito de que mesmo que você já esteja patinando nessa esfera que a gente vai voltar para mergulhar com calma entre filhos e marido, né, Sammy? Que Uhum. você aprenda como fazer dar certo. Né? Eu fico brincando Uhum. aqui, todas as vezes que eu chego e aí me contam, oh, não, porque meu psiquiatra, meu psicólogo, alguém falou para eu separar, porque não tá mais. E eu falo assim, mas aí o que ele tentou? Não, ele não tentou, ele falou que o que eu tô vivendo é absurdo e que é para eu separar. Eu falo, todo mundo que sabe, que fala para separar é porque não sabe fazer dar certo. Eu falei assim, então cola aqui que a gente sabe fazer dar certo. Então, o que eu queria colocar na cabeça de quem tá ouvindo a gente aqui é que dá para fazer dar certo. E o que eu Uhum. acho que é um grande exemplo da família Marcília são esses 7 meninos aí tão bem criados, tão equilibrados, uma família tão frutuosa, né, Sami? Uhum. Apesar de todos os desafios, de tudo isso, conseguir botar para fazer e falar assim, ó, gente, tem jeito, tem um caminho. Uhum. Então, queria voltar lá e puxar essa ideia que você colocou, da nossa afetividade que fica completamente desregrada. E aí a gente começa a tirar o que seria a ordem natural das coisas, que é do o amor próprio entre o marido e a esposa, e começa a depositar nos filhos, né? E aí, normalmente, as primeiras dificuldades que aparecem foi as que você colocou, que são os gritos do marido, né, Sami? A questão da sexualidade, como é que fica? Porque normalmente, não, peraí. Primeiro o horário do bebê, primeiro não sei o quê, primeiro, né? E o marido lá no canto. Depois, as dificuldades de lidar com esses problemas e diferenças que vão aparecer, porque cada um vai encarar esse universo novo diferente. E principalmente no entendimento dos papéis, Sami. Porque aí, eu acho assim, já tem muita gente que casou embolado, né? Assim, os papéis não muito claros, o projeto de família não muito claro. Mas aí quando se põe uma criança ali, que eu fico brincando que é a testemunha do amor daquele casal, ele tá, como é que vocês se viram? Aí eles patinam de vez, porque já não estavam em terreno muito sólido. Quando a coisa aumenta o nível, né, que você ficou na fase, vai passando, os 7 não nasceram juntos, foram fases que a gente foi superando. Quando se coloca essa realidade, eles patinam. E é aí que gera, né, que normalmente eclodem as primeiras crises. Tanto que, Sam, não sei se você deve ter se dado também, as maiores crises de separação fizeram aos 2 anos das crianças, normalmente. Você já foi mapeado, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, que é justo naquela primeira infância em que a mãe ainda está ali, até que ela descubra ou que ela perceba, a casa já está bagunçada, a coisa já está muito difícil. Sim. Então, eu queria te pedir para começar voltando lá a falar dessa afetividade e depois a gente sair aí pelas É. dificuldades sobre como a gente pode enxergar isso de outro jeito. Então, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, como eu falava antes, eu acho que a gente, quanto mulher, em geral, a gente acaba se preparando para a maternidade mais do que os homens, né? Eu Uhum. acho muito difícil, não é inexiste, mas é difícil, que um homem ele chegue e comece a, tipo, eu vou estudar como é que vai ser a minha paternidade, vou estudar como é que vai ser a educação dos meus filhos. E isso não é muito frequente, né? É mais frequente que a gente faça isso e muitas vezes a gente começa a buscar isso pelas dificuldades que a gente encontra na própria maternidade. Então a gente vê que o nosso filho não dorme, daí a gente começa a procurar sobre sono infantil, que ele não está começando a se alimentar bem, daí a gente começa a procurar sobre isso, né? Então a gente começa a procurar de acordo com a nossa demanda, né? E daí as mães que chegam lá, né? Muitas vezes a gente agora também está numa fase de que, tipo, segue o seu coração, pega o seu bom senso, porque tá todo mundo vivo aí e você não precisa fazer muita coisa, né? Exato. Então, e aí o que que acontece? A gente vai, né, nessa onda de se preparar para a maternidade, não sei o quê, e a gente se cobra muito em relação aos resultados disso, né? Porque Verdade. embora o marido não se envolva muito, ele quer uma criança bem educada. Ele quer uma criança que durma bem. Ele quer uma criança que não atrapalhe, né? Não atrapalhe no sentido de que não dê tanto trabalho que ele não consiga ter a esposa dele.
Entende? Exato. Bem, tudo bem, eu amo meu Olha o filho limite. também, mas eu quero a minha esposa, né? E a gente fica nessa dualidade. A gente fica bem, tudo bem, eu sei, eu quero ser esposa, eu também quero ser mulher, mas ao mesmo tempo essa criança depende de mim. Então a gente meio que se sente, a gente é puxado por um lado e é puxado por outro. E a gente fica sem saber o que a gente tem que fazer. E aí, quando vem alguém e fala assim, não, na hierarquia do amor, o seu marido é mais importante. Você fala, cara, mas aquela criança tá lá e eu tenho que acordar de madrugada, eu que tenho que fazer a comida, eu que tenho Enfim, as crianças são, de fato, muito demandantes. As crianças pequenas, então, de fato, nos demandam fisicamente. Fisicamente, mentalmente, demandam muita coisa. Então, muitas vezes, para a gente conseguir ser esposa, tá ali assistindo um filme, né? Às vezes o meu marido fala para mim, vamos assistir um filme, daí eu vou. Daí, principalmente quando as crianças são muito pequenas, né? Aí eu vou, e ele fala, você não tá pensando, você não tá aqui com a cabeça aqui, né? Você tá querendo saber se tá tudo bem, se as crianças estão bem, se a pessoa que tá com as crianças, se tá tudo bem, né? Então, agora que eu tô com mais filhos, eu consigo me desligar mais fácil. Mas nos meus primeiros filhos era muito difícil. E até porque eu também não tinha muita ajuda, então eu tinha que ficar com eles mesmo, né? Então a gente vai se consumindo em relação a isso, né? É. Mas uma coisa que sempre ficava na minha cabeça, não só na minha cabeça, mas eu tentava pensar nisso todos os dias, o meu marido é o mais importante. Então, na hora que eu olhava para o sono do meu filho que não estava bem, eu pensava, eu preciso ajustar o sono dessa criança. Ele não pode dormir na cama comigo, ele precisa dormir no quarto dele sozinho, porque eu preciso estar descansada para estar com meu marido. Ai, Samia, que absurdo. Porque esses homens são uns egoístas. Porque é um absurdo você falar um negócio desse, porque um pai, ele tem que saber que a criança é pequenininha. Gente, é óbvio que ele tem que saber. Eu não tô falando de um recém-nascido, eu não tô falando de uma criança tão pequena. Mesmo que seja uma criança pequena, ele até sabe intelectualmente, mas ele necessita de afeto feminino. Sim. Não adianta você brigar com essa realidade. É assim. Os homens precisam do seu afeto. Assim como aquela criança necessita do seu afeto, de forma mais braçal, eu ia falar o mais velho. O marido. Gato, Mas o né? marido não é o O filho marido Samia, é sempre o que mais precisa. é o mais velho. Aquele que Agora chegou é mais primeiro. velho. Ele chegou primeiro na hierarquia. É E mais ele velho. precisa do meu afeto. Ele precisa que eu esteja descansada. Ele precisa que eu esteja minimamente equilibrada. Então, por isso a educação das crianças também é importante. E daí vem a questão. Quando a criança chega na relação, ela passa a ser o centro. E ela não é o centro. Quando ela Exato. chega na família, ela não está no centro da família. Ela é um membro a mais. A gente vai ter que mudar as nossas rotinas, as nossas coisas, sim. Só que para que ela se desenvolva bem, para que ela esteja bem educada, o casal tem que estar bem. Quantas e quantas vezes eu passei por a situação de tentar estar dando murro em ponta de faca na educação dos meninos, e daí vem o Ítalo e fala, não vai por aí, tenta por aqui, porque ele tá olhando a coisa de fora. Ele não tá ali no dia a dia comigo. Ele tem uma outra visão, ele tem uma visão masculina. Você tá exagerando nesse ponto. Você está sendo permissiva no outro ponto. O marido, ele não é mero coadjuvante na história. E muitas vezes eu acho que as mulheres fazem com que eles sejam meros coadjuvantes. Se não tomar cuidado, empurra mesmo. Empurra mesmo. Ele não é mero coadjuvante. Ele é muito importante nessa relação. Eu vejo quando o Ítalo tá viajando, o quão diferente os meus filhos ficam. Eu falo isso para ele, eu falo como a sua presença aqui é importante. E ele não precisa me ajudar abraçalmente com as crianças, a presença dele é importante. Né? A presença Da dele. complementariedade, né? Que a gente estava Ele falando. estar É ali é lembrar, porque importante. as pessoas esquecem. A gente está um pouco dessa ideologia, desse caldo cultural feminista e tal, colocou na cabeça essa questão de que a gente é igual e tirou a beleza do diferente, do complementar homem e mulher, né, Sammy? E aí fica muito difícil mesmo se você pensa que tudo tem que ser igual, que tipo, a gente é igual, que a gente tem que. E aí eu já li alguma coisa bem legal que vocês falam sobre essa questão do amor, né? Que você estava falando uma vez sobre. A gente disputava, não sei se vi numa live do Ítalo ou numa sua. Vocês falam assim, a gente tem que disputar para ser o primeiro a fazer.
E aí eu fico pensando sempre naquela frase do Santo Agostinho, muitas vezes eu repito ela para as pessoas, né? Que a medida do amor é amar sem medida. Quando a gente se perde disso, a gente fica querendo disputar, porque ou ele é o coadjuvante, eu vou tomar conta, então eu sou a dominadora. Ou eu tô ali, tipo, cobrando, falando, porque não é assim, porque se você fosse, a cama, porque ele não sabe dividir, porque o tempo tem que dividir, porque é óbvio que eu não posso. Você não coloca nada, você não entrega nada primeiro. Você não faz aquela relação mais frutuosa. E você não deixa espaço para o outro agir. Que é isso que a gente tem vivido muito nesse desequilíbrio todo. Porque o outro, como você tirou a importância dele, ou você me diminuiu ele, ou enfim, desequilibrou a coisa toda, é óbvio que aquilo não dá fruto. E aí eu queria puxar um ponto muito importante que você falou, que o filho, ele não pode ser o centro, ele veio daquele amor, né? A verdade é que, para além de não ser o centro, e para além de ser fruto desse amor, o filho precisa dessas duas estacas. Então, assim, o filho necessita dessas duas estacas para crescer e se desenvolver bem. Muitas mulheres trazem para mim, porque eu colocava... A gente divide, né, nos stories. Nossa, mas vocês saíram para jantar assim no meio da semana? E como é que ficam as crianças? Eu dormindo com a avó em casa. Meu Deus! Mas tadinhos, hoje você não vai... Não, hoje é o dia dos... Meu Deus, eles ficaram fazendo festa do pijama e não foram. Ah, mas a Clarinha chorou, não ficou chateada. Eu sentei, mamãe, papai, hoje é dia, a gente vai dar um passeio. É importante pra gente uma data especial. Pronto. Amanhã eu te trago um doce, amanhã a gente faz uma coisa especial. E Ô, Aline, pronto. olha É só, fundamental. hoje eu tenho um filho de 11 anos, né? Então, ele já é capaz de verbalizar muitas coisas que uma criança pequena não tem, né? O Ítalo sempre falou que, ele sempre falou isso para os meninos. De todo mundo aqui, eu amo mais a mamãe. Então, ele sempre repetiu isso 300 vezes, né? E daí, às vezes, as pessoas ficam chocadas com isso, né? Assim, nossa, mas as crianças vão se sentir diminuídas nesse amor, não sei o quê. As crianças gostam disso. E o meu mais velho, se o Ítalo tá em casa, ele fala, mamãe, o papai chegou. Mamãe, o papai tá precisando da sua atenção. Mãe, vai lá ficar com meu pai. Mãe, pode deixar que eu fique com os meus irmãos, pode ficar com meu pai. Então, ele sabe disso. Ele sabe que é importante que eu fique com ele. E eu acho tão bonitinho que às vezes ele chega pra mim e fala, mãe, a senhora é uma boa esposa. Tudo que o meu pai quer, a senhora faz. Que amor. Meu pai chega, a senhora para tudo que tá fazendo para poder ficar com ele, fazer da melhor maneira com que ele queira. Porque às vezes porque ele me conhece. Ele às vezes sabe que eu não gostaria de fazer determinada coisa, porque ele me conhece, ele tá comigo há 11 anos, ele estuda em casa, enfim. É possível ele não me conhecer, ele sabe. Ele conhece bem. E aí, então, quando eu faço uma coisa que às vezes o Ítalo gosta e não é do meu gosto pessoal, ele enxerga isso. Ele fala: minha mãe faz isso porque ela ama o meu pai. E isso dá muita segurança para ele. Tanto é que ele deseja que isso aconteça. Ele deseja que a gente fique junto, que a gente converse, que a gente esteja bem, entende? Então, ele é capaz de perceber que a gente estando bem, ele vai estar bem também, né? Então, que isso vai ser bom para a família. Oi? A criança se orgulha de notar esse equilíbrio ou esse entrosamento. Porque há uma máxima, né, que são as 3 certezas que as crianças precisam ter, né? Os meus pais me amam, os meus pais se amam entre eles, e os meus pais amam a Deus. As pessoas querem, o que eu tenho que botar na cabeça do meu filho? Eu falo, coloca essas 3 coisas que eu te garanto que você vai longe. O problema todo é que é difícil botar essas 3 coisas com verdade. Porque você precisa viver, o que você falou, tem que cortar na carne. Eu até coloquei ali, né? É uma ideia que eu estava lendo, né? Que é uma ideia do Fulton Sheen. Ele diz assim: o egoísta, ele tá tão preocupado em ser amado que ele esquece de amar. E esquecendo de amar, ele jamais será feliz. A gente foge tanto no nosso tempo do sacrifício, dessa entrega, dessa saída de si. A gente se perde tanto nesse mar de possibilidades diante da maternidade, desse amor novo. Porque nada mais eu costumo brincar, né? Por que a mãe prefere o filho? Porque existe uma certa relação de autoridade, existe uma certa relação ali de aconchego, de relação completamente diferenciada da relação que ela precisa estabelecer com o marido. Que às vezes a desafia, que às vezes a contraria, que às vezes a decepciona em um nível muito mais profundo do que uma criança é capaz de fazer. Então é óbvio que a gente erra a mão aí.
E aí, essa ideia que você trouxe do itinho, né, no caso, faz pensar muito sobre esse orgulho que a gente muitas vezes pensa que a criança não sente ou não é capaz de captar. E eu acho que isso é lindo para a gente pensar assim, caramba, se nesse momento do sacrifício, nesse momento do orgulho, se nesse momento eu for capaz de mostrar algo, eu estou ensinando muito mais, que é um pouco do que eu queria que você comentasse agora, né, nos impactos na educação dos filhos, eu estou ensinando muito mais com isso do que com muitas palavras. Porque ele está vendo concretamente como é fazer aquilo, como era uma vida de família equilibrada, né? Uma casa sustentada num complemento homem e mulher que se amam, que se entregam, que se doam, que às vezes se aborrecem, porque é natural, como você colocou, todas nós aqui vivemos um mundo real, então óbvio que em momentos a gente vai ser contrariado, vai se desentender, mas na maior parte do tempo busca dar essa estrutura equilibrada. E aí você fica à vontade para falar, porque eu queria muito que você falasse desse impacto, sabe? Da percepção que as crianças têm a partir disso. Sim. Eu ia falar uma coisa, mas eu acabei me perdendo nas coisas que você estava falando, né? Eu falei de sacrifício antes. Oi? Não sei se tem relação com isso. Falei do sacrifício lá do Fulton Sheen, falando que o egoísta se perde sim. no... Não, eu ia falar isso, assim, é muito difícil, assim, muito difícil não. Mas quando a gente se relaciona com as pessoas, não, lembrei o que eu ia falar. Você estava falando que a gente fica buscando a felicidade, a gente fica buscando a felicidade em nós mesmos, né? E eu gosto muito de uma imagem que eu mesma criei, que eu acho que a felicidade sabe como você vê uma boia no mar? E daí, se você tenta pegar a boia, cada vez mais ela vai mais longe, porque você empurra a água e daí a água empurra a boia, né? E aí, se você vem por baixo, você consegue entrar dentro da boia, né? Então, eu acho que essa é a questão da felicidade. Quando a gente fica tentando alcançar, como se a boia fosse a felicidade, que a gente fica tentando alcançar, mais ela vai indo para longe, né? Porque a gente tá fazendo o errado, a gente está indo para ela. A felicidade a gente não alcança assim. A felicidade a gente alcança por baixo, para a gente conseguir entrar dentro dela, né? E isso muitas vezes é muito difícil. O que significa esse por baixo? É aquilo que eu falei uma vez numa live. A gente tem que a gente tem que ser o tapete para que as pessoas pisem macio. Mas isso parece uma coisa dentro dessa realidade de hoje, que se fala muito sobre relacionamentos abusivos e não sei o quê, e porque o meu marido é abusivo comigo, e porque a minha esposa é abusiva. Mas normalmente os maridos são mais abusivos com as esposas. Parece que todo mundo, quando escuta falar sobre relacionamento abusivo, a pessoa acha que ela está em um. Exato. Se eu escutar sobre relacionamento abusivo, eu vou achar que eu tô em um. Se você escutar, tu vai achar. Todo mundo vai achar. Porque sempre as pessoas, sempre uma em relação à outra, sempre é egoísta. Ela sempre fala, às vezes, coisas que ela não gostaria de dizer. Às vezes ela é grosseira. E às vezes ela faz isso não por mal. Mas a gente, às vezes, está muito sensibilizada com uma determinada coisa. Uma vez aconteceu isso na minha família, com um parente meu, e ele chegou para mim e falou uma coisa que eu fiquei profundamente chateada, né? E daí, o que ele falou para mim foi bom? Não foi. Foi grosseiro? Foi. Ele estava na minha casa, tipo, eu nem tinha convidado para que ele viesse, eu estava completamente à vontade. Ele falou sobre uma coisa que tinha acontecido ali, né? Do meu externo, assim, né? E aí, eu vim pro meu quarto e nesse dia eu tava super sensível e chorei um monte. Eu falei, cara, eu não vou conseguir descer. E fiquei chorando, 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 chorando. Eu falei, ai, caramba, que difícil, e não sei o que lá e tal. E daí eu parei pra pensar, eu falei, olha, de fato, ele não foi uma pessoa amável, não deveria ter falado isso. Mas também, por outro lado, eu fui super sensível e eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou e fico chateada com ele e brigo e a gente não vai ter muita dificuldade de voltar a se relacionar, ou eu vou lá e peço desculpa. Peço desculpa por ter sido excessivamente sensível nesse dia, né? Porque eu poderia não ser. Ele estava falando que era uma coisa verdade, só que me machucou, né? Foi uma coisa, tipo, eu tava sem maquiagem, ele falou, nossa, que olheira, sabe? Uma coisa assim, tipo, que absurdo, né? Bem, eu tava sem maquiagem porque eu tava com alergia, enfim, aquelas coisas, né, que de vez em quando acontece. Eu tava tomando café na minha própria casa, tipo, não tinha chamado ninguém, né? E aí eu falei, tudo bem, mas eu estava especialmente sensível nesse dia por várias outras coisas que tinham acontecido.
E daí, na hora, eu peguei o celular, mandei uma mensagem, falei, olha, fica tranquilo, não foi nada que você disse especial, é que eu tava especialmente sensível nesse dia. Vem cá, vem, vamos tomar café, não sei o que, tá tudo bem e tal. E daí a pessoa me mandou uma mensagem dizendo, poxa, ainda bem que você me mandou essa mensagem, eu tava tão chateado pelo que eu tinha feito e não sabia como falar mais com você. Olha só, assim, eu não tô colocando como um exemplo, eu só tô falando que a gente tem duas escolhas sempre. Ou a gente pode. Ele teve uma atitude abusiva? Pode ser que sim. Hoje tudo é abusivo, Eu falo que o entende? termo abusivo está sendo abusado, Sâmia. Tudo é Assim, abusivo, então tudo. tá A gente sempre complicado, pode né? se sentir. Eu me sentia abusada nesse sentido, assim, poxa, quem é ele, uma pessoa mais velha do que eu, falando uma coisa que me deixou de fato chateada, veio na minha casa. Enfim, eu não pedi opinião, eu poderia, enfim, fala sério, entendeu? Ou então eu poderia ir lá e, Samia, você pediu desculpa, você não fez nada errado. Eu fiz, de fato, eu não fiz nada errado. Mas o fato de eu pedir desculpa e pelo meu excesso de sensibilidade naquele dia, quebrou o gelo, entende? E Então é quantas isso vezes é que a gente, igualzinho na vida dois, né? na vida de casal, muitas vezes a gente tem que fazer isso. Então, na hora que os dois estão brigados, sempre os dois estão errados. Os dois estão errados. Sempre a gente pode achar o nosso erro. Sempre a gente poderia ter sido. é, Mas hoje de manhã aconteceu uma situação clara assim comigo e com o Ítalo, né? E daí eu acho que ele foi excessivamente, estava excessivamente, ficou muito, como é que eu vou dizer, sentido excessivamente. Mas ao mesmo tempo, eu de fato falei uma coisa, sabe aquela coisa quando a gente fala mais do que a gente eu Deveria. falo, eu penso falando, né? Eu penso falando. Foi uma coisa que ele estava me contando uma coisa, eu falei uma coisa nada a ver e que ele achou que eu não estivesse prestando atenção. E ficou chateado com aquilo, né? Uhum. Eu falei, cara, de fato, assim, poxa, aí eu falei, poxa, desculpa, não foi minha intenção. E aí depois eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, como eu tenho que cuidar para não sair falando tudo o que vem à minha cabeça. Então, o tempo todo no nosso relacionamento, a gente precisa ir vivendo essas coisas. Então, eu poderia falar, então fala sério, que, pô, não falei nada demais, eu não sei o que era, e aumentar a briga, ou falar, realmente, me desculpa, eu não devia ter falado isso, e pensar internamente cá comigo, o que eu tenho que fazer para tentar ser melhor nesse ponto. Não só com ele, mas com várias outras pessoas. Eu, de fato, falo mais do que eu deveria. Então, eu tenho esse defeito, né? Então, acho que a grande questão do matrimônio é a gente saber. Hoje, no Águas Mais Profundas, eu falei sobre o pecado original. Se as pessoas tivessem isso na cabeça, que a gente tem o pecado original, que a gente tem inclinação para o mal e que a gente age muito de acordo com o nosso inveja, o nosso egoísmo, o tempo inteiro, a gente não se irritaria tanto com as pessoas. A gente não se impressionaria com os defeitos e pecados do outro. E seria muito mais benevolente, né? Uhum. Então eu acho que isso facilitaria todos os tipos de relacionamento. E eu acho que na verdade essa coisa de se sentir num relacionamento abusivo é porque a gente também se sente, a gente está muito excessivamente sensível como as pessoas lidam com a gente, porque a gente se tem muita alta conta. A gente acha que a gente é muita coisa. E daí o relacionamento também vai se transformando em um relacionamento muito abusivo, porque começam as pessoas a medir força. Né? Aquela Exato. história. Coloca amor e tirarás amor. Né? Como nessa história anterior que eu contei, a gente coloca amor, a pessoa, ela fala, ai meu Deus do céu, eu não queria ter feito isso, me desculpa. Mas às vezes às vezes ela não tem treino para ela já chegar e falar, poxa, desculpa, caracas, eu viajei, né? Não tem Então, treino. muitas vezes a gente tem que ser essa primeira pessoa no relacionamento com o marido, no relacionamento com os filhos. Então, é isso que é fazer dar certo, né? A gente, tipo, não se ter em alta conta, não se ter muito, achar que a gente é coisa demais, e a gente, de fato, encontrar essa felicidade por baixo. Não tem problema nenhum a gente estar abaixo do outro nesse sentido, a gente se colocar A inferior serviço. a serviço mesmo, inferior nesse sentido. Porque É a gente visa serviço, um bem porque serviço ficou maior. feio nesse tempo, né? Serviço também parece que você está sendo abusado. Se eu Sim. disser assim, não, eu quero servir aos meus. Meu Deus, mas que absurdo, A gente coitado de está, você. olha,
Aline, a gente tá em vista um bem maior. E quando a gente faz essas coisas, é muito comum que a outra pessoa responda dessa maneira. Porque ela é capaz de ver o seu esforço. E ela fala, poxa, e às vezes são coisas tão pequenas que a pessoa fala, nossa, como eu me senti amado com essa coisa. Não é uma questão financeira, não, mas hoje eu conversava com uma amiga e eu falava isso pra ela, eu falava, olha, a gente tem que acordar de manhã e a gente pensar, pode ser uma luta nossa, né? Assim, Senhor, me ajude a prestar atenção no que as pessoas estão precisando. Me ajuda de fato a estar mais atenta à necessidade dos outros. Porque às vezes a gente entra na rotina, tem tanta coisa pra gente fazer, que a gente fica assim, bem, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer, e a gente esquece da necessidade do nosso marido, dos nossos filhos, e a gente não é capaz de ouvir de fato. Exato. Ouvir, eles têm muitas coisas a dizer. Sim. Então a gente só quer falar e a gente não escuta o que o outro tem a dizer. Deixa eu só contar uma historinha. Uma vez eu estava num curso de orientação familiar que eu era moderadora. E eu aprendi muito nesse curso, porque como eu disse, eu falo muito. Falo muito com boa colérica, falo muito e acho que minhas ideias são maravilhosas. Porque coléricos são assim. As partes que eu conheço são, tá? Mas coléricos são assim. E eu luto muito contra isso, para escutar o que as pessoas têm a dizer, a saber que as pessoas têm muito a dizer e que elas podem me ensinar muito, né? E eu tenho certeza disso, mas às vezes o meu ímpeto é maior do que eu. E as pessoas acham que eu não sou colérica e eu tenho que deixar esse fogo aqui dentro. E às vezes ele sai além da minha vontade. E daí, esses cursos me ajudaram muito, porque eu, como moderadora, eu precisava, na verdade, eu ficava na frente e tinham os casais que estavam fazendo o curso, e esses casais davam as suas opiniões, né? Tipo, eu acho isso, eu acho aquilo, não sei o quê. E eu, como moderadora, precisava escutar a opinião de um e ver, então, fulano disse isso, o que que você acha? Por que que você acha que a sua ideia é diferente da dele? Não sei o quê. Daí, tipo, eu comecei a, tipo, exercitar essa coisa, né? Tipo, então vamos prestar atenção no que um tem a dizer. Será que o que ele tá dizendo é o contrário mesmo do que eu tô dizendo ou a gente tá falando a mesma coisa? Né? Tipo, é exatamente isso que você queria dizer? Será que eu escutei bem? Né? Porque às vezes a gente acha que o outro tá falando uma coisa e na verdade não é isso, né? Não Então é. daí eu fui nessa. E aí eu fazia parte de um grupo que daí acho que tipo 90% das mulheres não trabalhavam fora, né? Eu, Uhum. inclusive. Tava assim, acho que eu tava no meu terceiro filho, pequenininho, assim. E aí, eu tava naquela, né? Todo mundo falando sobre esse assunto. O caso era sobre esse assunto de mulher trabalhar fora ou não, e não sei o que lá, nananã, e não sei o que. E todas as mulheres, eu acho que a solução do caso é ela ficar mais tempo com o filho dela. Ela precisa estar mais em casa. E e tinha uma menina que eu sabia que trabalhava fora. E daí eu cheguei pra ela e falei, Fulana, o que que você acha disso? Menina, ela começou a falar, ela tava quieta até então. Ela começou a falar tantas coisas que foram tão boas pra mim de escutar o outro lado da moeda, o que essa pessoa tem a me dizer, que eu falei, gente, graças a Deus eu perguntei pra ela o que ela achava. Porque hoje eu tenho uma visão muito diferente do que eu tinha Mais na minha completa. imaturidade. Porque Exato. ela pôde me dar muitos argumentos e que ela falou, bem, se vocês fizerem isso, isso não vai resolver. Por causa disso, disso e disso. Eu falei, ela tem razão. Menina, isso ficou gravado para sempre na minha cabeça. Eu falei, nossa, como a gente tem que escutar o outro. E como no casamento a gente tem que falar, o que você acha sobre esse assunto? Às vezes a gente tem pergunta, né? E como Exato. às vezes isso traz uma riqueza, às vezes não, muitas vezes traz uma riqueza imensa, né? Eu não Demais. respondi essa pergunta, né? Não, respondeu demais. Não, mas eu vou voltar porque vou ter duas coisas, né? Uma é para reforçar essa ideia do impacto, dos sentidas, né? Das pessoas serem sentidas. Eu respondo as perguntas e normalmente eu sou, por temperamento também, muito direta. E muitas vezes eu vejo as queixas e as reclamações vêm assim. Mas por que que eu que tenho que fazer primeiro? Por que que eu que tenho que... Eu tenho um lema lá que é vou amar primeiro, né? E amanhã, por sinal, é o tema que a gente vai conversar, né? Por que que vale a pena amar primeiro, né? E como fazer isso no meio de uma confusão grande. E aí, a ideia, Sam, é a seguinte, né? Por que que eu que tenho que fazer primeiro? Que não sei o que. Eu falo, olha, seu mais maduro nesse caso, você já entendeu que você está numa situação não tão boa ou que as coisas não estão caminhando bem? Ah, entendi. Então é por isso que você tem que fazer.
As mulheres querem que eu responda para homens. Eu tenho 4% de homens no meu perfil, 96% de mulheres. Eu vou falar homens e mulheres do meu coração. Não tem como, eu tô falando com mulheres. Entende? Se eu estivesse falando com homens, como eu falo com homens em atendimento, eu vou puxar a orelha. Hoje eu tava numa sessão conversando com o marido, até xingar palavrão e dar gargalhada de cerveja, a gente deu. Mas assim, na hora que é pra falar sério, a gente fala sério e fala o que precisa ser dito. A quem está? O amor é universal. Quando a gente estiver nesse lugar que você colocou da vítima, do meu Deus, a gente não vai conseguir, vocês não vão alcançar o que a gente está conversando aqui. Porque o que a gente está conversando aqui parte do princípio que você já fez uma escolha de entender que amor, tudo que é sobre egoísmo, sobre mim, sobre... Isso não é amor, não é entrega. Então não é amor. Então, assim, de cara a gente já precisa separar isso. Porque essa lógica que vem muito também depois dos filhos, do famoso amor acabou, que você já deve ter ouvido aí nas suas perguntas, que eu já li alguma vez alguma coisa parecida com isso. Amor acabou. Esse amor, não é que o amor acabou, é que talvez essa pessoa ainda nem tenha entendido o que é amar de verdade. E aí, Samia, eu ia complementando o que você falou de o caos, né, que as pessoas encontram os caminhos e tal. O que você contou e narrou, tanto em relação a essa situação na tua casa, quanto as outras coisas que você veio falando sobre como driblar as circunstâncias difíceis, é que diante de um amor verdadeiro, esse amor maiúsculo, com A maiúsculo de entrega, de doação, de olhar para o outro, né? Ontem a gente conversou sobre compreender o outro. E o quanto que isso aqui a gente está aprofundando, essa conversa e esse olhar para o outro faz com que a gente, de fato, toque o coração. Eu digo, as pessoas, sabe, aqui tem casos de pessoas divorciadas que voltam a casar de novo, assim, ó. Divorciados que voltam a se casar. Isso é o quê? Eu falo, coração de pedra, porque ele viveu uma vida estranha, não sei o quê. Eu falo, coloca o amor verdadeiro diante dessa pessoa. Persiste nesse amor. Eu não conheço o coração que não se dobre. Só que é preciso o quê? Paciência, constância, essa danada dessa escuta que você tão bem narrou, que essa moça tinha uma vivência. É exato o que acontece quando você está diante do marido e aí você pergunta, tá bom, ele, naquele dia que ele já está por aqui, o que você acha? E aí ele vai, bah! Eu costumo dizer assim, tá bom, eu aposto que agora, se você perguntar do jeito certo, ele vai responder. Vai nada, tô perguntando se tem tempo, Aline, que não sei o quê. Eu vai lá e pergunta, Sâmia, ela falou, queixo caído, ele lavou a alma, falou tudo. Agora eu estou com um pepino na mão porque ele colocou muitas condições e coisas que ele gostaria que eu mudasse. Eu falei, não. Agora nós começamos a ter uma vida real. Agora nós começamos de novo a nos conectar. Agora essa é a tua chance de fazer diferente. E é um pouco isso. Mas no fim, eu queria que a gente reforçasse muito uma ideia, tá indo para perto do fim aqui do nosso papo, de que, primeiro, a ideia de que a gente tem que falar assim, o nosso tempo tá difícil, né? A gente fala, a influência do feminismo. Mas eu sei que você concorda comigo nisso, e aí você pode ficar, claro, à vontade para alavancar mais essa ideia, de que o tempo que a gente tem é o melhor tempo possível. Esse tempo é o tempo que a gente está vivendo, é o que a gente tem nas mãos. Por sinal, tecnicamente, em estrutura, ontem a gente brincava falando que nunca foi tão fácil, não tinha ninguém para dar dica no Instagram para nossa avó, para bisavó, para ninguém. E elas tocaram aí casamentos de 60, 70 anos, com muitos filhos. Então, assim, a gente hoje tem uma estrutura, né, para quem quer, para quem se põe a fazer, muito bacana, diferente do que todas as outras gerações tiveram. Mas que para a gente ter, né, o maior tesouro educativo que a gente pode dar para os nossos filhos é que o pai e a mãe estejam ali presentes e, mais do que presentes, unidos. Então, essa era a grande ideia que eu queria colocar e puxar um pouco do teu conteúdo, que é tão voltado, né, para essa questão da educação das crianças. Claro que de família, de modo geral, mas fala tanto e resolve tantas questões, né, da gente dentro de casa. Mas eu queria que você me ajudasse a colocar com percepção de que esses pilares precisam estar muito bem estruturados. Mas eu não tenho esse material na mão, Aline e Sâmia. Vocês estão falando aí, mas eu não tenho. Vocês não conhecem meu marido, aquela mesma chororô que a gente já comentou lá na caixinha direta, que eu falo, não, pega a tua parte e carrega que daqui a pouco ele vem. E aí, mas quanto tempo isso pode levar? Eu não sei. Eu falo, 3 dias, 3 meses, 3 anos, 30 anos. Meu Deus! É assim que é. Esse era o jogo, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Eu fico brincando. Então, há um tempo aí. Mas é claro que se você faz bem feito, que se você muda, que se você coloca esse viés, né, amadurecido diante dele, que as possibilidades aumentam muitíssimo de uma influência positiva e de uma mudança, né, da outra parte. Mas para isso a gente precisa agir. Então, eu queria te pedir para comentar um pouquinho essa ideia de o maior presente Eu ser acho que faz assim, bem. Aline, eu acho que assim, quando
as mulheres são mães, falando dessa parte, né? Quando as mulheres são mães, principalmente quando as crianças estão pequenas, você escuta mais reclamação, eu acho, que eu, assim, porque você trabalha com isso, né? Mas eu acredito que as maiores reclamações não sejam do marido em relação a elas, assim, tipo, ele esqueceu o meu dia do casamento, não sei o quê. Eu acho que as maiores reclamações é em relação à ajuda que eles nos dão em relação às crianças, né? Ele chega em casa, não me ajuda. Ele chega em casa, coloca o pé pra cima e vai assistir televisão. Ele chega em casa, poxa, tem um monte de louça pra lavar e eu tô cansada porque eu também trabalhei o dia inteiro, né? Então são essas reclamações muito voltadas para as crianças. Às vezes eu tenho a impressão de que se a criança não existisse, talvez ela reclamasse menos do marido, né? Porque, enfim, ela ia estar meio que ela no mundo dela, o marido no mundo dele. E daí, tipo, quando a criança vem, ela precisa dele. E ela não só precisa dele, como ela começa a ver, bem, eu faço tantas coisas, e por que que ele não participa dessa situação? Por que que só eu cuido dessa criança? E por que que ele não a assume como eu assumo, né? Então, eu acho que essa é um pouco, assim, a reclamação das mães, assim, né? E daí, eu acho o seguinte... eu acho que... Eu não tô dizendo que os maridos não tenham que ajudar em casa. Ajudar... Eu não acho nem que seja uma questão de ajudar. Eu acho que deles viverem a realidade matrimonial com crianças, né? Que é uma vivência da realidade matrimonial com crianças. Que é uma realidade matrimonial comum, né? De que, bem, os casais se casam e eles têm filhos. E a vida do casal, ela passa por a vida daquela criança também, né? E tudo vai... não que a criança seja o centro, mas tudo vai estar parecendo, vai estar embebido naquela nova realidade, né? As escolhas, se vai viajar, se não vai viajar, se vai sair, se não vai sair, não sei o quê, né? E meu palpite é que se as mulheres pensarem no casamento mais voltado para o relacionamento dos dois, que ele vai começar a se envolver mais com a realidade infantil, né? Então, o que acontece é que as nossas reclamações são essas, mas poxa, você não me ajuda, você não dá um banho, você não dá comida, você não quer saber da escola, eu é que vou na reunião, eu é que não sei o quê, eu é que tenho que levar pro jiu-jitsu, eu é que levar pro judô, eu é que tenho que levar pro balé, não sei o quê, né? E se a nossa reclamação começasse, bem, então calma aí, deixa eu ver como ele está se relacionando comigo. Será que ele está me dando atenção como marido? Será que ele está me levando para sair? Será que ele está sendo carinhoso, falando de maneira cuidadosa? Será que não sei o quê? E eu vou começar a fazer solicitações nessa esfera. Ai, amor, olha só. Poxa, a gente nunca mais saiu. Eu tô achando que você tá vestindo mal. Poxa vida, começa a se vestir melhor, né? Eu tô sentindo falta desse seu carinho nesse ponto. Poxa, antes do Joãozinho nascer, a gente fazia tanto isso. Vamos junto assistir uma televisão, vamos junto no cinema. Se essas solicitações começarem, ele vai começar a se sentir nossa, ela não presta só atenção naquela criança. Ela presta atenção em mim. Existe um mundo que não é só aquela criança, que sou eu. E ela se importa comigo. E quando você fizer esse movimento de que você se importa de fato com ele, ele vai começar a se importar com você e com as suas situações. Sim. Que é a situação, na verdade, familiar, sua e das crianças, né? Exato. Então, assim, o negócio é que eu acho que o que nos incomoda muito é que ele seja pai daquela criança, que ele seja babá daquela criança, que ele seja empregada, assim, nosso, né? Entende? Não sei se vocês conseguiram entender. Então, eu acho que muitas vezes, cara, sei lá, eu não tenho de fato babá, mas às vezes é melhor você colocar uma pessoa para te ajudar nas coisas da casa, para que você fique mais... sei lá, que fique um pouquinho com a criança para que você consiga voltar o seu olhar um pouco pro marido, do que você ficar com ele. Porque você vai ficar
achando que você tá ali para você educar aquela criança e você tá totalmente voltada para isso, enquanto o alicerce tá se desfazendo aqui do seu lado. Exatamente. E você acha que você tá dando, tá olhando para aquilo que você tem que olhar. Você de fato tem que olhar para a educação daquelas crianças. De fato, você tem que fazer isso. É o seu papel enquanto mãe, o papel dele enquanto pai. Mas enquanto ele não está nesse mesmo processo, e às vezes os homens demoram a entrar no tranco e eles olham a educação das crianças de maneira diferente. Eles não olham, eles não querem saber o que aquelas crianças estão aprendendo de matemática, história, geografia, não sei o quê. Eles, assim, se a gente escuta, sei lá, uma mulher escuta sobre analfabetismo funcional, ela pensa, eu não quero que meu filho seja um analfabeto. O que eu vou fazer em relação a isso? Se uma mulher escuta em relação a é necessário engatinhar, ela olha pro filho dela e ele não engatinha, ela fala, o que eu vou fazer em relação a isso? Ela faz isso automaticamente. O marido fala, meu filho não tá engatinhando, não. Minha mulher tá lá preocupada que ele não tá engatinhando. E, caraca, eu acho que a gente vai ter que gastar demais dinheiro, porque vai ter que ir lá na psicomotricidade. Enfim, a maioria dos homens são assim, né? Não tem jeito, cara. E não significa que eles são maus maridos, não significa que eles são maus pais. Mas os homens estão voltados para nós. E se o nosso relacionamento tá bem, ele se volta para a criança também. Porque ele se sente afetivamente cuidado. Então, de fato, o nosso marido é o nosso primeiro filho. Não que a gente tenha que ter um relacionamento maternal com ele. Pelo amor de Deus. Não quero dizer isso. Não tem que ter um relacionamento maternal, né? A gente tem que sim. Engravidou, a gente está se sentindo horrível. Qual é a sua primeira providência? Vai na loja de lingerie comprar lingeries novas. Porque você precisa se sentir bela de alguma maneira para que você consiga se relacionar com ele. E isso vai te ajudar a orientar a sua cabeça. O primeiro é o meu marido. Exato. Eu preciso estar bem para ele. Então, como que eu vou me sentir melhor? Assim, então tá, daí tá. Tudo já melhora. Se eu tô com a libido baixa, o simples fato de eu ter comprado uma lingerie pra gente ficar se sentindo melhor, você já quer mostrar a sua lingerie, né? Que mulher que compra uma roupa que não quer mostrar a roupa, né? Então, daí a gente quer mostrar lingerie. Então, a gente vai estar mais um pouco disposta na gravidez a estar com o marido, né? E tudo bem, eu falei né? isso, Sami, agora, nesse dia. Eu falo que dia de namorado não é nada, né? Mas serve pra você ver como é que tá o clima em casa. Porque é aquela data, tipo o aniversário de casamento, que você fala, tem marido, gente. Como é que tá o negócio aqui em casa? Aí começa a pesar, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, gente, não é que todo mundo tem que comprar. Eu falei, porque eu tô grávida e muitas das minhas coisas deixam de servir. Então, e eu preciso continuar me sentindo bem. Como eu fiquei com um intervalo grande entre um filho e outro, muita coisa eu já não tinha mais. Então eu falei assim, eu preciso ir lá, dar uma olhada em coisas. Aí mostrei pra eles, até brinquei, né? Falei assim, então ele não tá nem aí que você vai dar de presente pra ele. Na maior parte das vezes eles falam, você não acontecer nada. Na maior parte dos homens não precisa, não liga. O que ele precisa? Até botei pra elas. Eu falei assim, ele precisa de você. Eu falei, você. Muitas me perguntam, o que eu dou de presente de casamento ou de aniversário? Para ele falar assim, você. Eu falei, se arruma bonita, prepara uma noite um jantarzinho, uma comida que ele gosta. Eu falo um bolinho temático. Olha, eu sempre penso isso. O seu marido vai te levar para jantar em um lugar ou outro, dependendo de como você estiver vestida. Se você se vestir bem, eu duvido que ele vai te levar para comer um cachorro quente. Né? Se você se vestir bonita, ele não vai ter coragem de olhar para aquela criatura e falar: vamos ali na esquina, né? Não, ele vai te levar, até porque ele vai querer, né? Tipo, exibir a figura, né? Então, a gente às vezes é boba. E às vezes a gente, por causa dessa história do feminismo e não sei o quê, das mulheres não poderem ser submissas, das mulheres não poderem, terem que cuidar para que elas não sejam abusadas, que não sejam não sei o quê, nananã. Eu acho que isso faz com que essas coisas, às vezes, que a gente fale, soe um pouco mulherzinha demais, ou então, parece que a gente não se valoriza, entende? Parece que a gente está muito submissa ao outro, né? E não é real. Eu acho que quando você falou assim, a gente tá num momento... enfim, todo mundo reclama desse momento, porque as mulheres, não sei o que lá. Eu não acho isso.
Eu acho que a gente está num momento maravilhoso. É o que eu Primeiro, quis dizer, é o que a gente tá no melhor momento. não, eu acho que não acho isso que as pessoas acham, né? Que a gente Sim, está no claro. feminismo, não sei o quê. Porque, de fato, por um lado, muitas mulheres estão loucas, assim, né? Em relação a essa questão matrimonial, enfim, né? Acontece isso, né? Mas também, por outro lado, hoje, eu acho que a gente está em casa e a gente é boa esposa e a gente cuida da casa e a gente se arruma para o marido porque a gente quer. Claro. A gente tem a possibilidade de escolher. A gente tem a possibilidade de assim, viver uma vida louca, que ninguém vai achar nada, né? Tem a possibilidade de escolher nesse sentido, né? Tipo, ninguém vai achar nada, todo mundo vai achar totalmente normal. Ou a gente tem a possibilidade de não. Eu sou médica, eu tenho completamente noção da minha capacidade de trabalho, com a minha capacidade de ganhar dinheiro, da minha capacidade de tudo, mas eu não quero. Quer dizer, eu até posso querer isso, mas eu quero isso e também eu quero ser uma boa esposa, eu quero servir ao meu marido, servir no sentido bom da palavra, aquela história que eu falei em relação a pegar a felicidade por baixo, né? E não Exato. tem Linda problema nenhum analogia, eu em adorei. relação a isso. Oi? Linda essa analogia, eu adorei. É, Cowboy, adorei. Vou usar essa agora. não tem tempo. Citando cinema, claro. Pode usar. Amei. E Darei os aí, então, créditos, fique tranquilo. tranquilo. Então, de fato, a gente hoje a gente pode escolher fazer isso, sabe? Porque antigamente a mulher não tinha essa escolha. Ela fazia porque ela era meio obrigada. Então ela meio que, enfim, ela tá com outro cara ou ela largar a família era um escândalo, né? Hoje em dia nem é tão mais escândalo assim. Ninguém vai Não, achar nada. zero Talvez escândalo. as pessoas achem até legal, né? Mas eu não faço isso porque eu não quero. Eu não faço isso porque quando eu me decido casar com o meu marido e me comprometer a estar casada com ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eu faço um compromisso de doação para a minha vida inteira. Independente do que o meu marido decida na vida dele. Quando você faz esse compromisso, já está em... não é assim. Você faz esse compromisso, mas se ele usar mal a liberdade dele, daí você está liberada para Aí não você faz cumprir o justiça. compromisso, né? Não tem essa cláusula. Não É tem. tipo, você se compromete independente das escolhas da pessoa que está ao seu lado. Então, da mesma maneira que a gente ama os nossos filhos de maneira incondicional, independente do que eles fizerem, eu sempre acho isso, eu sempre pensei isso desde do início do nosso casamento. Eu preciso amar o meu marido de maneira incondicional. Exato. Se ele escolher o caminho do mal, se ele escolher o caminho do pecado, se ele escolher o caminho de ofender a mim, de ofender aos meus filhos, eu vou amá-lo independente disso. Porque o meu compromisso é fazer com que ele seja feliz. Eu vou fazer de tudo o que eu puder, ainda que isso me traga sofrimento, por amor a ele. É claro, se ele começar a fazer algo que coloca em risco a vida física dos meus filhos, moral dos meus filhos, muitas vezes é necessário a gente ter a separação de corpos. Para que a gente. É nosso dever a gente proteger essas pessoas, Sim, essas crianças. Sem dúvida, eu não estou dizendo isso. Mas eu vou continuar sendo esposa dele e vou continuar fazendo de tudo para que ele retome a vida que eu sei que é melhor para ele. Esses dias eu estava pensando em relação ao ciúme, por exemplo. Existe um ciúme doentio, que é aquele que eu tenho ciúme da pessoa e que eu tenho ciúme porque eu penso: o que vai ser de mim se ele me trair? O que vai acontecer comigo? Ou eu tenho um ciúme que é um ciúme saudável. E eu olho o meu marido fazendo algo que, sei lá, conversando com uma mulher no WhatsApp ou qualquer coisa, e eu tenho um ciúme saudável que é: poxa vida, se ele tomar essa decisão, ele vai ser infeliz nessa decisão. O quão mal ele vai fazer a ele mesmo. Uhum. Ele vai por um caminho que vai ser muito ruim para ele. Porque o caminho da felicidade dele é me amar. Porque ele também fez esse compromisso. E a partir do momento que ele quebra o compromisso de amor que ele tem comigo, a infelicidade é o caminho certo. É certo. Correto. É assim, tipo, é certo. É o resultado ele vai dessa ser equação infeliz. sempre. Ele vai ser infeliz. Então, tipo, isso é um ciúme saudável, uma preocupação saudável, uma tentativa saudável de ajudar a pessoa que está ao meu lado a não cair nessa cilada. Exato. Que a gente não precisa se... Nossa, olha que absurdo. Nós somos seres humanos. E muitas vezes a gente vai tomando decisões na vida que a gente vai indo pro abismo mesmo.
E é nosso papel ajudar. É tipo assim, você vê uma pessoa, um sonâmbulo, indo de frente para a janela. O que tu vai fazer? Ele aí. Deixa ele tranquilo, ele que se dane. Não, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar a pessoa daquela situação. Isso é amor de verdade. Ai, mas eu vou me machucar, mas eu vou não sei o quê. Não interessa, ele tá indo para a beira da morte. É preciso Real. agir. É preciso fazer alguma coisa, ainda que isso seja difícil para mim, né? Porque o amor que eu tenho por essa pessoa é maior do que o amor que eu tenho a mim mesmo. Exato. Mas essa é uma realidade difícil das pessoas entenderem, né? Dificílima, Sâmia. Nossa, Exatamente. que delícia. Olha, mas é exato isso que eu vivo falando aqui. Por isso essa ideia de amar primeiro, de se entregar primeiro. Porque a gente esqueceu essa lógica e aí fica parecendo que ou eu me protejo ou eu amo. Entende? Não cabe, tem que ser ou um ou outro, né? E, entende? Mas é normal, esse desejo de autopreservação, isso está inscrito no coração do homem. É normal isso acontecer. A gente é uma dicotomia real. Assim, a gente não pode tipo, fingir que isso não acontece. Obviamente que se o meu marido toma uma decisão errada e eu sofro com aquilo, quem é que gosta de sofrer? Ninguém faz isso achando, que delícia, eu estou sofrendo porque o meu marido está me traindo. Não existe essa possibilidade. A pessoa sofre com isso. A pessoa sofre real com essa situação. Sim. Ela sofre, ela não quer sofrer. O instinto de preservação, de não querer que o outro te faça mal, isso é normal. Isso acontece na vida de todo mundo, mesmo das pessoas que escolhem pelo amor, sabe? Mas essa coisa. A gente não foi chamado para ter uma vida de felicidade alegre e boba. A gente é chamado a coisas muito grandes. E as coisas muito grandes, elas muito custam. Elas custam o nosso sangue. Elas custam, de fato, a nossa vida, né? Exato. E é isso que é o casamento. É isso que é o casamento. Nossa! E o casamento é a base da educação dos nossos filhos. Ser isso. Não tem Daí mais. tudo complica. É exatamente. Nossa, Sâmia, sem palavras para te agradecer. Tantas coisas. Assim, eu acho que agora no final o pessoal tem essa expressão, né? Foi aquela... Vai metralhando assim a pistola, né? Que o pessoal fala. Pegou e fala... Mas é a mais pura verdade. É essa esteira, é esse lugar. E o que eu falo, Sâmia, é que assim, a gente tá aqui. Tipo, a gente tá aqui agora falando para essas mulheres, ajudando, disponibilizando o nosso tempo, nossas orações e tudo o que a gente puder para que as pessoas acreditem. Por isso que eu comecei a live falando, olha, eu não quero que vocês situem isso aqui como a ideia da crise, porque as pessoas, muitas que podem estar nos ouvindo, estão falando assim, lindo, mas aqui eu não sei como lidar com essa realidade dura. E eu acho que você trouxe o bárbaro no final, fechando assim com chave de ouro, que é a ideia de que é possível, que é necessário e que é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui. É isso que vai dar sentido, vai dar o tom e vai fazer o que a gente conversou ontem também no papo que eu tive ontem, a nossa biografia ter peso, ter valor, ter sentido. Porque é ali que é a nossa entrega. A gente brincava no começo e falou assim, todos os dias eu penso em matrimônio. Eu falei, eis a nossa vocação. E é isso. Todos os dias a gente está aqui renovando o nosso sim. Então, é um sim aqui e é um sim que a gente que tem a possibilidade de hoje já ter acessado, estudado, consolidado, vivenciado tudo isso, eu tenho certeza que o teu desejo é o mesmo que o meu, que essa chama não se apague nos corações das pessoas, que elas queiram lutar, que elas queiram entender esse, como a gente brincou aqui, como fazer dar certo, né? E acreditem que é possível, né? E se tiverem, como a gente narrou, nessa hierarquia desregrada, que se proponham a fazer diferente, porque dá para fazer diferente. E Sâmia, muito, muito obrigada. Não sei se você quiser falar mais alguma coisa ao final. Queria te agradecer. Eu só queria dizer uma coisa. Diga lá. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Demais. Vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente vê a nossa própria vida como é frutuosa quando a gente vive negando-nos a nós mesmos. Parece uma contradição, um paradoxo, mas é real. É real. E é o caminho. Então, queria convidar todo mundo que está aqui amanhã para continuar no papo que a gente vai fazer amanhã sim, já que a gente deixou esse gancho aí para falar de como amar primeiro, né? Dessa entrega real, concreta ali. Então tá, agora eu dou esse passo, então amanhã eu vou estar complementando aí, trazendo muitos casos, já explicando um pouco mais sobre casos concretos, para que as pessoas possam se aprofundar. E mais uma vez, Sâmia, um beijo enorme.
Muito Um obrigada beijo. pelo seu tempo, pela Obrigada a audiência de você. todos aqui até agora. E vai ficar salvo lá na bio, lá na minha bio, tem um linkzinho para quem quiser salvar e depois assistir, enfim, ou indicar para alguma amiga que assistiu aqui e tocou, por favor, façam. Tá bom. Um beijo grande, viu, Aline? Beijo, bom te Tchau, ver. tchau. Muito Tchau. obrigada. Valeu, tchau. Tchau.